O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde coração. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz é todo aquele que ama, mas não ama de qualquer jeito. Ama com carinho a lei do Senhor Deus. E hoje é dia de São Teotônio, um homem que amou com muito carinho a lei do Senhor Deus. Por isso a graça de Deus fez maravilhas na sua vida e nas suas obras. São Teotônio é um santo português, nasceu em 1082, em Portugal, um tempo ainda onde o rei católico Afonso Henriques ainda estava vivo e a sua senhora, Dona Mafalda. Ele era muito fiel ao catecismo, fiel aos rudimentos da fé que recebeu da sua família. Teve uma bela educação. São Teotônio tinha um tio que era bispo, e esse bispo, esse tio dele, exerceu influência na vida dele. E ele foi estudar. Estudou, se dedicou à oração e à penitência e ficou padre e foi ajudar numa cidade. Os agostinianos que estavam na região queria que São Teotônio fosse o prior deles, que estivesse à frente do mosteiro dos agostinianos. Só que ele já tinha assumido alguns compromissos. São Teotônio era um homem eucarístico. Antes mesmo de ser padre, era um grande adorador do Santíssimo Sacramento do altar. Um homem voltado a questões também muito práticas. Ele fez algumas viagens à Terra Santa para organizar certas coisas que a igreja precisava. Um homem dado às pessoas. Ouvimos na leitura de São Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. São Teotônio é um homem de fé e de obras. E voltando para Portugal, não teve jeito. Ele teve que fundar uma ordem, a Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz. Essa ordem é muito importante porque no século XVIII ela vai ser suprimida pelo Marquês de Pombal, que era um perseguidor da igreja em Portugal. E depois, no século XX, com o movimento do céu, com a obra dos santos anjos, Opus Angelorum, que o Senhor se serviu da serva de Deus, Gabriele Bitterlich, uma senhora austríaca, mãe de família, que viveu experiências místicas profundas com o seu anjo da guarda, recebeu também os estigmas da paixão do Senhor, uma mulher totalmente imersa na oração, no sobrenatural. A mãe Gabriele Bitterlich, conhecida carinhosamente pelos seus filhos espirituais, a Opus Angelorum,
ela foi instrumento para que se unisse com a ordem dos cônegos regulares da Santa Cruz, fundada por São Teotônio. São Teotônio, há 1000 anos atrás, antes que a mãe Gabriele viesse a esse mundo, São Teotônio já era um pilar daquilo que é a obra dos santos anjos hoje, porque São Teotônio era um homem eucarístico, adorava o Senhor, mariano, e tinha muito amor pelos santos anjos. Era prior do mosteiro, era abade do mosteiro, cuidava com o coração paterno das pessoas que estavam ao seu redor. Era a figura presente de Deus Pai, a figura presente de São José, que cuidava, ia provendo as necessidades do mosteiro, e não só do mosteiro, ao redor do mosteiro. Como nós precisamos de homens sábios e santos como São Teotônio, este santo português. Lembrando também que Santo Antônio de Pádua é um santo português. Não confunda Teotônio com Antônio. São 2 santos distintos, mas que viveram mais ou menos na mesma época. Portugal nasceu para ser um reino católico, e todo homem, toda mulher, todo sacerdote, mergulhado em Deus, ele vai se tornando semelhante a Deus. É São João da Cruz quem diz, que o diabo teme a alma unida a Deus como ao próprio Deus. Não somos nós que temos que ter medo do demônio, disse Santa Faustina. Ele que tem que ter medo de nós quando estamos unidos a Deus. Padre, qual é a forma de me unir a Deus? Não existe forma melhor do que essa. Marcos capítulo 8, versículo 34. Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para se unir a Deus, precisa renunciar a si mesmo, Quem não renuncia a si mesmo, mesmo que vá à missa, mesmo que reze o terço, mesmo que faça uma série de coisas, não terá a sua alma unida a Deus. Porque Deus, Ele ama muito mais um pecador arrependido do que um beato orgulhoso. Grava isso. Deus ama muito mais e agrada muito mais o coração de Deus de um pecador arrependido, humilde, que renuncia a si mesmo, do que uma pessoa muito devota, orgulhosa, cheia de si mesmo. O que mais me encanta nos santos evangelhos é o encontro de Jesus com os grandes pecadores, com Madalena, com Zaqueu, com a samaritana, com Mateus, com as prostitutas. O que mais me encanta no Senhor é a misericórdia dele nos santos evangelhos. Com Pedro, depois de ter negado ele 3 vezes, com Tomé, que estava passando por trevas interiores terríveis, e Jesus se aproximando desses homens de carne e osso, pecadores, falhos, cada um com as suas misérias. Jesus ilumina a vida deles, derramando a misericórdia e se fazendo cada vez mais presença como um cordeiro manso, humilde, misericordioso, que arranca o pecado das entranhas do coração humano. São Teotônio era um homem profundamente misericordioso, porque experimentou a misericórdia, renunciou a si mesmo, mortificou-se, orou, e Deus se uniu de tal forma à sua alma, que São Teotônio se tornou também um grande exorcista. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma batalha espiritual muito grande, talvez uma das maiores batalhas espirituais que a igreja está vivendo desde que foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho dúvida nenhuma, repito com o Padre Gobi, estamos em pleno Apocalipse 12. A batalha entre a mulher vestida de sol e o dragão vermelho. Essa mulher é a igreja, é a Virgem Maria, sim, esse binômio teológico do Apocalipse 12. E esse dragão vermelho é esse sistema anticrístico que vai contra Deus.
É toda essa ação maligna, essa opressão que nós vamos sentindo no nosso coração, na nossa mente a cada dia. Por isso, meus irmãos, a necessidade dos sacramentais. Deixa eu ser bastante prático, bastante pastoral, bastante catequético. Como é importante ter os sacramentais dentro de casa. Um crucifixo bento na nossa casa, trazer o terço abençoado, a água, o óleo e o sal abençoados e exorcizados pelos sacerdotes, a vela benta e exorcizada pelo sacerdote. Todo sacerdote, ele tem o poder de abençoar os sacramentais e exorcizar os sacramentais. Para um padre fazer um exorcismo, ele tem que ser nomeado pelo bispo. O exorcismo se faz em pessoas. Agora, a bênção dos objetos, os sacramentais, que já tem a fórmula própria da igreja, todo sacerdote validamente ordenado, ele tem o poder e o encargo de abençoar e exorcizar a água, o sal, o óleo, as medalhas de São Bento, as velas, o escapulário, fazer a imposição do escapulário. Quanta batalha espiritual! E as pessoas que realmente com fé católica, com coração unido a Deus, usam a vela, a água, o sal, a medalha de São Bento, o escapulário, a medalha milagrosa de Nossa Senhora. As pessoas que usam os objetos sagrados com fé católica, abençoados e exorcizados pelos sacerdotes, têm uma grande proteção do céu. Recorramos ao nosso anjo da guarda com mais frequência. São João 23, o Papa São João 23, rezava pelo menos 5 vezes ao dia a oração do Santo Anjo da Guarda. E na sua família, na sua casa paterna, enquanto criança, tinha uma devoção terníssima ao Anjo da Guarda. O Padre Pio dizia que nós somos especialistas em deixar o nosso anjo da guarda ocioso, sem trabalho. Não conversamos com ele, não perguntamos as coisas para ele, não damos encargos para ele, e vivemos muitas vezes enfurnados em internet, enfurnados em YouTube, enfurnados em conversas, em negócios e negócios, e entra semana e entra mês e sai mês, e nós não reformamos a nossa vida. Nós estamos em Portugal, né? No reino católico de Portugal, fundado pelo rei Afonso Henriques, celebrando a memória desse santo português, São Teotônio. Não esqueçamos que somos da paróquia Santo Antônio de Pádua, aqui em Várzea Grande, e que Nossa Senhora apareceu em Fátima com a maior mensagem de todos os tempos, falando em português com 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia. E na entrevista que a irmã Lúcia deu ao Padre Fuentes, em 1959, ela disse que nós não precisamos esperar nem do Papa, nem dos bispos, nem da igreja, uma chamada à conversão e à penitência, porque Jesus já fez assim e ninguém deu ouvidos. E Nossa Senhora em Fátima, ela disse que a Virgem estava muito triste porque ninguém fez caso da sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons porque continuam no seu caminho de bondade sem fazer caso da sua mensagem. Os maus porque caminham para a própria ruína e a perdição eterna sem fazer caso da sua mensagem. Chegou a hora, disse a irmã Lúcia ao Padre Fuentes, Nossa Senhora disse, chegou a hora de cada um reformar a sua própria vida. Oração e penitência. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de abster de carne de gado, carne de porco, carne de frango, até se puder, até do próprio peixe. Abster, comer menos, silenciar mais. Hoje é dia de rezar a via sacra, adentrar uma igreja, rezar a via sacra, ajoelhadinho lá no seu cantinho, ou na sua casa mesmo, diante de um crucifixo.
Hoje é dia de fazer um recolhimento maior, do meio-dia até as 3 da tarde, aqueles que puderem. Mesmo que você esteja trabalhando, faça um recolhimento interior, una o teu coração à paixão do Senhor Jesus Cristo. Valoriza o terço da misericórdia às 15 horas da tarde. Nossa Senhora, como que ela conduz a gente para a hora da misericórdia. Jesus disse que aqueles que rezassem o terço da misericórdia todos os dias, Ele defenderia com a sua própria glória. Ele não permitiria que essas almas se perdessem. Que na hora da morte, Ele defenderia com a sua própria glória. Como é importante ter o quadro de Jesus misericordioso em casa. Já no início do Diário de Santa Faustina, Jesus disse que aqueles que venerarem esta imagem, olharem para essa imagem com amor, com adoração, com piedade, Ele vai defender de todos os inimigos na vida e proteger com suave presença e consolação na hora da morte. Como a igreja é rica, como a igreja é cheia de potência espiritual, cheia de amor, cheia de vida e sabedoria, e os filhos da igreja se perdendo em espiritismo, se perdendo em sincretismo, se perdendo em heresias, se perdendo cada vez mais em agitações emocionais, psíquicas, porque não sabe rezar. Jesus olhou para a multidão e viu, são como ovelhas sem pastor. O profeta Oséias já tinha dito, capítulo 4, versículo 6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Ai daquele que negligenciar a potência da igreja às almas. Ai daqueles pastores que estiverem à frente do povo de Deus e negligenciar, e abafar, e escurecer a luz de Cristo, porque cada alma custou o preciosíssimo sangue de Jesus na cruz. Ai daqueles, o inferno está preparado para aqueles líderes religiosos que negligenciam a cura das almas através do poder da igreja. Porque a igreja existe 2000 anos, nós nascemos esses dias e queremos destruir a igreja, queremos abafar a igreja, queremos obscurecer a beleza da igreja, da fé católica. Ai daquele nunca tivesse nascido, como disse o Senhor a Judas. Que a misericórdia de Deus se faça presente naqueles que estão à frente, porque, como disse a irmã Lúcia ao padre Fuentes, o grande desejo de Satanás nesses tempos é destruir as almas consagradas, os padres, sacerdotes, padres, bispos, religiosos, porque destruindo a fé deles, uma multidão de almas se perdem no inferno. Jesus falou do inferno 17 vezes, Nossa Senhora mostrou o inferno, e se não tivesse o risco da perdição eterna, não precisava ter igreja na terra. Reformemos a nossa vida, que São Teotônio, esse grande exorcista, essa grande alma, esse grande pai espiritual, que foi também instrumento para que a obra dos santos anjos viesse a nós. Falando da obra dos santos anjos, como não falar da súplica ardente aos santos anjos, oração potentíssima, oração que exorciza o ambiente que nós estamos vivendo, que limpa o ambiente, oração de intercessão potente, e a intercessão precisa ser feita cada vez mais. Amanhã é sábado, nós vamos celebrar em honra a Nossa Senhora. Amanhã eu falarei do poder da intercessão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.